tem muita coisa rolando nas eleições municipais aqui, principalmente em São Paulo. E aí já queria entrar nisso, né? Você como que opera eleições, né, através do mercado, eu não sei se tem algum trade que dá para fazer em relação a isso, mas como você, especialista em opinião pública, está acompanhando tudo isso que está acontecendo nas eleições municipais? Sim, só para começar do trading. Eleição municipal raramente tem trade, né? A gente olha não só do município aqui do Brasil, mas outros municípios no mundo. A gente, por exemplo, teria trade numa eleição estadual. Em 2022, por exemplo, teve um trade de Sabesp na eleição Sim. estadual. Então, mas eleição municipal é muito raro. Mesmo nos Estados Unidos, a gente olhando algumas eleições municipais, a gente não consegue encontrar ainda um trade. Agora, falando da eleição municipal em 2024, eu queria fazer 3 pontos que eu acho importantes. Do ponto de vista macronacional, a eleição municipal talvez não, é o melhor preditor sobre o Congresso que a gente vai ter em 2026. Então, a gente olhar as forças políticas que elegem prefeitos e vereadores pelo país, a gente consegue projetar a distribuição de poder no Congresso Nacional de eleição de deputado federal. Então, essa eleição de agora ela é um excelente preditor de como é que a gente vai ter um Congresso aí em 26. Esse talvez seja o aspecto mais importante da eleição municipal, porque muda o jogo de forças para a eleição mais importante para o meio político, que é a eleição do Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vai ter, provavelmente a gente vai olhar para a eleição municipal pela quantidade de prefeitos e vereadores eleitos, a gente vai ver que a gente tem partidos aí que são do centrão com bastante protagonismo. Que partidos que não necessariamente disputam a eleição presidencial, eles vão ter bastante protagonismo. Eu posso dar um exemplo, o PSD é um partido que provavelmente vai ter a maior quantidade de prefeituras depois dessa eleição municipal. E a gente está falando de PP, de republicanos, enfim, é importante olhar essa distribuição de partidos que não necessariamente vai refletir a disputa nacional em 26. E por último, assim, eu não sei qual eleição específica vocês querem aterrissar, mas a gente tem aqui a eleição de São Paulo, e a eleição de São Paulo está tendo uma característica que é diferente de outras capitais do Brasil. Eu estou vendo a maioria das capitais, o incumbente ser o protagonista da eleição. Ou ele está liderando com ampla vantagem as pesquisas, os incumbentes que têm boa avaliação costumam liderar as pesquisas, aí o exemplo talvez extremo seja o João Campos em Recife, por exemplo, o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que é um incumbente liderando mesmo em um ambiente equilibrado, que é o Melo em Porto Alegre também está liderando, ou o incumbente está liderando, ou o governo dele é mal avaliado, e aí a eleição está sendo sobre o governo dele. Por que é mal avaliado? E porque deve se mudar, dado que é um governo ruim. A eleição de São Paulo é interessante, até o momento não é uma eleição, por incrível que pareça, sobre o incumbente. Quando a gente olha as pesquisas e olhando o monitoramento básico de redes da discussão da eleição municipal em São Paulo, é uma eleição que ganhou protagonistas novos e a gente não está falando da gestão atual, o que funcionou e o que não funcionou na gestão atual, que é muito interessante. E é uma eleição que o incumbente não tem a mesma força de outros incumbentes em outras capitais. E, assim, nesse momento que a gente grava, algumas coisas podem mudar até a publicação, né? Mas a gente tinha o atual prefeito que tinha até em São Paulo, olhando especificamente. Tinha, não, ele tem, né? Ele tá na disputa ainda. Tá lá não, mas ele tinha ali a sua liderança, mas já aos poucos já começou a ficar uma disputa muito mais pulverizada, mais equilibrada entre todos os candidatos. E a gente tá vendo ali um pouco do Pablo Marçal, se vai ter se vai ter o direito de participar dos debates junto com os outros, o que está acontecendo, e agora a gente até vê uma mudança de perfil da Tabata, enfim, quem está acompanhando aqui mais de perto as eleições em São Paulo, vê um jogo começando a ficar mais acalorado, assim, até uma mudança da maneira como cada um dos candidatos estavam se portando dentro da corrida eleitoral. Como é que você acompanha isso, se você de fato acompanha? Bom, eu claro acompanho. Olhando todas as pesquisas públicas, vamos falar de cada um tem a sua questão, né? Eu vou começar pelo Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Ele é um prefeito que tem dois problemas da equação. Primeiro, ele é muito desconhecido, então, por incrível que pareça, até porque ele não foi eleito, né? Quem foi eleito foi o Bruno Covas. Então, ele é muito desconhecido e ele tem uma avaliação mediana. Então, o que é bom para ele nesse cenário? Que tenha vários candidatos. Porque num cenário com vários candidatos, você fosse olhar o histórico, um prefeito em reeleição no Brasil, em São Paulo especificamente, ele facilmente tem 20% dos votos. O prefeito que teve menos em reeleição foi o Haddad
Em 2016, mesmo assim, ele teve 21% dos votos. Se o Ricardo Nunes ficar entre 20% a 25% dos votos válidos, é muito difícil ele não estar no segundo turno. Uhum. E assim, o que ajuda, né, o prefeito em reeleição? Aí a gente teve a reeleição do Kassab em 2008, a gente teve a reeleição do Bruno Covas em 2020. Mesmo a Marta Suplicy perdeu a reeleição em 2004, mas ela foi para o segundo turno. Talvez o único candidato que não foi para o segundo turno foi o Haddad em 16, mas o incumbente ele tem uma capilaridade na eleição municipal que é muito importante. O que eu quero dizer com isso? A eleição municipal ela é muito associada à eleição de vereador. Quem está na rua lá pedindo voto lá nas pontas da cidade é o vereador, é o candidato a vereador. E geralmente o prefeito ele tem uma rede de candidatos a vereadores que dá um apoio para ele para conseguir voto. Tanto é que você pegar o perfil do Ricardo Nunes hoje de eleitores de intenção de voto, ele está mais concentrado nas pontas da cidade, nas áreas mais populares da cidade. O Ricardo Nunes hoje é o candidato mais popular de todos os candidatos. Então, a estratégia dele, e para ele está sendo positivo no sentido de que não se fala muito dele, quando ele é o atual prefeito. Por outro lado, ele está com dificuldade. Geralmente, os candidatos incumbentes eles melhoram durante a campanha, porque na campanha é a oportunidade de eles mostrarem o que eles estão fazendo, o que eles estão entregando, isso em geral. Mas, por outro lado, ele não está tendo efeito a campanha de mostrar que ele está fazendo alguma coisa. Ele está meio estacionado. Só que, assim, se ele mantiver entre 20% a 25%, é muito difícil estar fora do segundo turno. Aí o segundo turno é uma outra conversa. Mas o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, por incrível que pareça, ele é mais conhecido do que o Ricardo Nunes. Que ele foi candidato a presidente, foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno com o Covas. O problema do Guilherme Boulos é que ele é o candidato mais rejeitado. Obviamente, ele carrega a rejeição do PT em São Paulo, a rejeição do próprio PSOL e a rejeição da própria história dele, né? Que as pessoas ainda associam a figura do Guilherme Boulos à invasão, enfim, a baderna, enfim. Isso é uma rejeição que está estabelecida, a gente vê isso nas pesquisas. E ele vai ter que trabalhar isso. Tanto é que ele trouxe E é interessante porque ele tem o desafio de conquistar os votos. Nenhum prefeito do PT foi eleito prefeito de São Paulo sem os votos da periferia. A Erundina ganhou para os votos da periferia. 92 não tinha segundo turno, mas foi muito voto da periferia. A mesma coisa aconteceu com a Marta em 2000, ela ganhou com os votos da periferia. A mesma coisa o Haddad em 12. Então, o desafio do Ricardo Boulos é conquistar esse voto mais popular. Guilherme Boulos é conquistar esse voto mais popular. Ele trouxe a Marta Suplicy, que a Marta Suplicy é muito melhor avaliada na periferia de São Paulo do que no centro expandido da classe média. E, obviamente, ele vai associar a imagem dele ao Lula, que são lugares onde o Lula tem uma percepção mais positiva. O Pablo Marçal é um fenômeno... Depois eu pergunto, era só sobre num segundo turno, pro Boulos, é ruim pra ele a rejeição ou essa... Não, é péssimo pra ele a rejeição. Aliás, o segundo turno é definido pela rejeição mesmo. Não, totalmente. Tem uma frase clássica de marketing político que fala assim: no primeiro turno você faz a construção, no segundo a destruição, porque no segundo turno você vai atrás dos eleitores que não votaram em nenhum dos dois candidatos e eles vão votar com aqueles que eles gostam, que eles desgostam menos. Então o problema do Guilherme Boulos é justamente a rejeição. Ele continua sendo o candidato mais rejeitado, ele carrega a rejeição do PT nesse contexto, né? Sim. E o Pablo Marçal é um fenômeno, se você olhar do ponto de vista eleitoral das pesquisas, ele basicamente é um fenômeno que ele conquista o voto do bolsonarismo mais duro, né? O que é o bolsonarismo mais duro? É um voto de classe média alta, mais escolarizado, mais masculino, que é quando você olha as pesquisas do Bolsonaro lá de 2017, quando ele começou a aparecer, começou a crescer, era justamente nesse público. A grande questão para o Pablo Marçal agora, tem duas questões, né? Tem uma questão eleitoral, se ele vai conseguir ir além desse público, ele vai conseguir, por exemplo, chegar na periferia, chegar nos votos mais populares. Tenho dúvidas sobre isso. Também, e a outra questão, que é uma questão bem mais séria, se a candidatura dele vai ser cassada ou não. E quando a gente olha estritamente do ponto de vista de direito eleitoral, tem vários problemas a candidatura dele. Então, tem processos correndo no TSE, que são questões que, pela jurisprudência, colocam ele numa situação de não concorrer. Acho que a Carmen Lúcia liberou hoje, né, o voto. Então, a situação jurídica dele é bastante complexa. Mas do ponto de vista somente eleitoral, a grande questão é se ele vai conseguir comunicar além da bolha, que é o homem de classe média alta, escolarizado, que é a essência do voto dele hoje, né? Que a gente está falando aí, dependendo da pesquisa, entre 15, 16, 18, mas a essência é essa.
Obviamente que ele rouba voto do Nunes, muita gente eventualmente votaria no Nunes até pelo sentimento anti-Boulos, anti-PT. Aí a gente tem um candidato que ele é um nome extremamente popular, que é o Datena, que é pelo PSDB, né, que é assim, que de alguma maneira mostra a carência do PSDB em termos de liderança, porque eles tiveram que filiar um cara aos 48 do segundo tempo para poder ser candidato. Ele é um cara muito conhecido, mas o Datena ele sofre, principalmente nas regiões mais populares da cidade. Ele está disputando o voto popular ali, o Datena, só que o problema do Datena hoje, na percepção do eleitor, nas pesquisas, é se pessoas realmente levam a sério a candidatura dele, né? Assim, se realmente o eleitor ele percebe quando o cara tá afim ou não tá afim. Isso é uma coisa... Então ele corre um risco de não ser levado a candidatura a sério, né? Isso é uma coisa que ele vai ter que trabalhar na campanha. Se as pessoas acreditarem que ele realmente tem um projeto para a cidade. Eu não estou aqui qualificando o projeto é bom ou não, mas o eleitor precisa perceber, e é uma dificuldade que ele tem. E a Tabata, é interessante que a Tabata, quando você olha o mapa eleitoral da Tabata de deputada, é um mapa eleitoral que teve muito voto na periferia. A Tabata é uma candidata para deputada, ganhou voto na periferia. Ela não é uma candidata da classe média. Mas hoje ela tem dificuldade de aumentar a bolha dela, que é de basicamente pessoas que a conhecem, né? E eu acho que o desafio dela na campanha é passar a ser conhecida, que não é um desafio trivial. Numa campanha que tem muitas nuances, né? Tem o prefeito em exercício, tem um cara que é extremamente conhecido como o Guilherme Boulos, tem uma figura que está ganhando protagonismo que é o Pablo Marçal, tem o Datena, assim, para a Tabata ganhar o espaço dela na cabeça do eleitor, vai ser um grande desafio. Mas apesar de não ter trade em cima da eleição ali para vocês, o que vocês estão enxergando ali de mais provável? Vocês chegam a fazer algum cenário? Eu faço para mim, né? Assim, porque, obviamente, inclusive, eu converso muito com os atores todos dessa eleição, né? Eu conheço, assim, tirando o Pablo Marçal, acho que eu converso com todas as campanhas. Assim, inclusive o cara da campanha do Pablo Marçal, que migrou da campanha do Nunes, também é uma figura que eu converso também. Então, o meu cenário, assim, sendo muito frio, é um cenário provável de a gente ter um Nunes versus Boulos no segundo turno, assim. E aí, como vocês já mencionaram aqui, é uma batalha de rejeição. O Boulos está fazendo um esforço, não sei se vocês acompanham as redes dele, de moderação. Claramente ele está tentando sair da zona de conforto dele para comunicar uma maneira diferente, propostas mais moderadas, mas eu não sei qual vai ser o efeito disso na prática, mas a gente provavelmente vai ter uma batalha de rejeição no segundo turno.